Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Vamos falar juntos? E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Amém. A igreja adventista do sétimo dia existe para aguardar e para apressar a volta do Senhor Jesus. Nós temos uma origem profética. A nossa origem está prevista na profecia. A nossa identidade é confirmada pela profecia. A nossa mensagem é extraída da profecia. Todo esse conjunto de verdades proféticas que nós conhecemos apontam, irmãos, para um só lugar. Que lugar é esse? A volta de Jesus. Quer ver? Leiam comigo aqui. Estamos lendo as 3 mensagens angélicas, né? Li o verso 6 e 7. Agora vamos lá no verso 14. Após a proclamação das mensagens, olha o que diz a palavra de Deus. Olhei, verso 14, olhei e eis o que? Uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem está quem? Um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão o que? Uma foice afiada. É uma descrição de que evento isso aqui, irmãos? Da volta de Jesus. A mensagem de Apocalipse 14, versos 6 a 12, é a última mensagem de advertência ao mundo. É a mensagem que vai preparar o mundo, amadurecer o mundo para a colheita. É a mensagem que vai preparar o mundo para a volta do Senhor Jesus. E desde a nossa origem, nós acreditamos que fomos levantados por Deus para isso. Com esse propósito, para proclamar essa mensagem que vai preparar o mundo para a volta do Senhor Jesus. João olhou e viu um anjo. Assim é melhor, né? A palavra anjo que nós acabamos de ler é a palavra grega agelon. Sabe o que significa a palavra agelon? O que significa? Mensageiro. Quando nós falamos sobre um anjo, o que vem à nossa mente? A senhora, irmã, a senhora está bem concentrada, acompanhou todo o programa, participou desde o começo. Quero perguntar para a senhora, quando se fala assim, anjo, o que vem à sua mente? O que a senhora pensa? Ser muito suave, um ser suave, celestial, elegante, sábio, pequenininho, grande, alto, bonito, poderoso. Tem asa? Muito bem. Quando se fala em anjo, eu penso a mesma coisa, porque a Bíblia descreve esse ser celestial. Mas quando a palavra anjo, agelon, é usada na Bíblia de maneira regular, não se referindo especificamente aos seres sobrenaturais, ela não está se referindo necessariamente a esse ser que a gente está falando aqui. Quando a palavra agelon é usada na Bíblia, ela se refere necessariamente a um mensageiro, que não tem que ser um mensageiro celestial, um anjo como nós conhecemos. Vou dar alguns exemplos a vocês. Por exemplo, você sabe que lá nas cartas de João, as 7 igrejas de Apocalipse, ele começa cada carta dizendo: ao anjo da igreja de Laodiceia, a 7ª igreja. Qual a primeira igreja? Ao anjo da igreja que está onde? Em Pérgamo. Qual a segunda? Sardes. A terceira? Pérgamo. Qual que é a terceira? Abra a Bíblia aí, irmãos. Apocalipse capítulo 1 em diante. Vamos ver, vamos tirar a dúvida aqui.
Muito bem, Esmirna e Pérgamo. Veja. Muito bem. A cada uma dessas igrejas, João começa dizendo: ao anjo que está na igreja de Pérgamo, Sardes, Tiatira, Esmirna, João de Filadélfia, Laodiceia. Eu pergunto a vocês, João está escrevendo para quem aqui? É para um anjo de 3 metros, com asas enormes, um ser suave, celestial? É para o anjo que ele está escrevendo? Para quem ele está escrevendo? Para os líderes e para os membros das igrejas. Então, esses mensageiros são chamados de Agelon. São os mensageiros de Deus nessas igrejas. Quando João Batista enviou os discípulos dele para perguntar para Jesus: Senhor, é o Senhor aquele que haveria de vir ou temos que esperar outro? Esses discípulos de João Batista são chamados de Agelon. Eles eram anjos celestiais? Não, eles eram mensageiros. Os discípulos de Jesus, eles são chamados de Agelon, que são mensageiros, e assim por diante. Veja, o próprio João Batista também é chamado de Agelon. João Batista era um ser celestial? Não, ele era um mensageiro que estava preparando o mundo para a vinda do Senhor Jesus. Então, quando a Bíblia usa a palavra Agelon, ela está se referindo aos mensageiros. Quando em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, João diz que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar, a quem ele está se referindo aqui, irmãos? Aos mensageiros de Deus que estão aqui na terra, proclamando a mensagem que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. João está se referindo ao remanescente de Deus, que está proclamando no tempo do fim a última mensagem de advertência ao mundo. Aí você pergunta assim: mas pastor, se João está falando sobre os mensageiros de Deus aqui na terra, por que ele viu esse anjo voando no meio do céu? Boa pergunta, né? Em Apocalipse capítulo 12, nós temos uma mulher. A mulher de Apocalipse 12 representa quem? A igreja. Essa mulher está onde? Não, lê lá. Onde foi que João viu essa mulher? Ela também foi vista no céu. É o filho da mulher que foge para o deserto. Mas a mulher é vista no céu. A igreja de Deus está lá no céu agora, irmãos? Onde é que está a igreja de Deus? Aqui na terra. Então, quando a Bíblia diz assim: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, Deus não está falando sobre os anjos. Não é nenhum querubim ou serafim que está proclamando o evangelho eterno. Ele está falando sobre o remanescente, que no tempo do fim está proclamando a mensagem que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. Sabe por que ele está no céu? Representa aqui a extensão da mensagem. Essa mensagem vai ser pregada com poder em toda a extensão da terra, a toda tribo, língua, povo e nação. Não vai haver nenhum canto desse planeta que não vai ouvir a mensagem de Deus para o tempo do fim. João viu você, que faz parte do remanescente de Deus, no tempo do fim, pregando a mensagem de Deus na região de Maracassumé, para preparar as pessoas que vivem aqui para a volta do Senhor Jesus. Essa mensagem, irmãos, deve ser pregada a toda tribo, língua, povo e nação. A expressão pantatá etni significa isso: todo grupo, todas as etnias, todas as pessoas com linguagem e cultura distintas, todas as pessoas em todos os lugares. Essa mensagem deve ser pregada com poder em toda a terra. Agora deixa eu perguntar a você: quem aqui tem uma Assembleia de Deus lá na rua da sua casa? Uma Assembleia de Deus. Irmão, aí eu pergunto para o senhor agora: a mensagem tem que ser pregada onde? Toda a terra. Isso inclui a rua da sua casa? Sim ou não? Mas lá já tem uma Assembleia? Lá já tem uma Assembleia? Tem que pregar lá? Mas já tem uma Assembleia? Pois não, pode falar aí. Diz que há um outro anjo, o 1760, dizendo, falei para ele, é a novo tempo, eu sou português.
Aham. O reino do céu pode ser vertical ou né? Muito bom, muito obrigado. Ah. Quer dizer que quando quem puta pega o evangelho através dela, via satélite, Aham. mas eu não essa relação. É uma boa referência. Mas quando o texto bíblico está dizendo que o evangelho eterno vai ser pregado a toda tribo, língua, povo e nação, voltando para o nosso assunto aqui, inclui a rua da sua casa? Mas o que nós vamos fazer com os irmãos da Assembleia que já estão lá pregando? Mas deixa eu perguntar para você, Deus tem gente sincera lá na igreja da Assembleia? Que está pregando de todo o coração? Já vão, irmão? Hã? Não entendi? Foram arrebatados? Está cedo. E aí, pastor? Muito bem. Eu vou esperar o pessoal terminar de sair para a gente poder continuar. Então veja, irmãos. A mensagem deve ser pregada a toda tribo, língua, povo e nação. Os irmãos que já estão pregando lá servem aos propósitos de Deus? Pode ser, nem todos. Veja, irmãos. O que Jesus falou quando os discípulos falaram assim: olha, tem um pessoal lá do outro lado do rio pregando em teu nome, Senhor. Quer que a gente mande eles parar de pregar? O que Jesus falou? Deixa pregar. Por quê? Quem não está espalhando está ajudando. Pode servir aos propósitos de Deus? Não digo que sim, mas digo que pode. Deus pode usar qualquer coisa para levar pessoas a conhecerem a Ele. Deus pode usar o Evangelho pregado para o irmão da Assembleia de Deus? Pode. A igreja invisível de Deus é uma realidade, sim ou não? Se não fosse assim, não teria igreja invisível. O que é igreja invisível? São as pessoas sinceras que servem a Deus de todo o coração em todos os lugares. Em todos os campos, Deus tem gente sincera que serve a Ele, seguindo toda a luz que recebeu, sendo fiel a tudo que aprendeu. Agora, só um minutinho, por gentileza. Agora, por que Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas? Isso significa que Deus não tem um remanescente? Não. Deus tem um remanescente? Tem um remanescente. Então o que eu estou dizendo para vocês? É que ainda que nós reconheçamos que Deus tem pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, que procuram seguir a Ele de coração em todos os lugares, isso não muda o fato de que Deus tem um remanescente sobre a terra, com a mensagem dele para o tempo do fim. Uma mensagem que, se o remanescente não pregar, ninguém mais vai pregar. A mensagem que Deus deu ao remanescente para pregar é uma mensagem distintiva. Se você não pregar essa mensagem, o irmão da Assembleia não vai pregar, o irmão da Batista não vai pregar, o irmão da congregação não vai pregar, ninguém mais está pregando essa mensagem. É por isso que Deus levantou no tempo do fim um remanescente que não é melhor do que os outros, não é superior do que os outros, não vai para o céu sozinhos, mas foi levantado por Deus para pregar a mensagem de restauração e esperança para preparar o mundo para a volta do Senhor Jesus. O que é que Jesus está fazendo no céu agora? O que é que Jesus está fazendo no céu agora? O que é que Jesus está fazendo no céu agora? Está fazendo o quê? Quem falou aqui? O juízo investigativo já começou, irmãos. Nós acabamos de ler: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, ou seja, eu vi o remanescente no tempo do fim, indo a toda tribo, língua e nação, clamando com grande voz. O que? Temei a Deus. Como é que você teme a Deus e dá glória a Ele? Teme a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Porque chegou a hora do que, irmão? Do juízo. Quando é que começou o juízo investigativo, irmãos? 1844. Quem é que está pregando essa mensagem ao mundo, irmãos? Qual é a igreja que está pregando essa mensagem? Se
Se você não pregar para o mundo que o juízo já começou, não vai ter ninguém mais aí no mundo pregando essa mensagem. A resposta que nós damos para essa pergunta, somente nós damos. Nenhum outro grupo religioso tem a compreensão, o discernimento de que o juízo já começou. Quando Jesus voltar, ele vai dar a sentença, porque o juízo foi feito antes, e o mundo precisa saber disso. Adora aquele que, só um minutinho, irmão, adora aquele que fez o céu, a terra, o mar. O que diz o quarto mandamento? Porque em 6 dias fez o Senhor o quê? O céu, a terra, o mar. É uma referência à mensagem do sábado. Como é que você mostra que teme a Deus e adora a Deus no tempo do fim? Guardando o sábado. É o sinal de identificação entre Deus e o seu povo. Quem é que está pregando essa mensagem, irmãos? Nós fomos levantados por Deus para pregar essa mensagem no tempo do fim, para preparar o mundo para a volta do Senhor Jesus. Essa mensagem deve ser pregada a toda tribo, língua, povo e nação. E você acha que isso é fácil? Não. Eu pergunto para você, se não é fácil pregar essa mensagem aqui em Maracaçumé, quanto mais a toda tribo, língua, povo e nação. Se já não é uma coisa simples alcançar todo mundo que está aqui, eu sei que a igreja aqui é muito forte, eu sei que há bairros onde há 2 igrejas, louvado seja Deus por isso. Eu sei que há muitas pessoas aqui que dão um bom testemunho e isso ajuda a espalhar a mensagem, mas ainda assim não é um trabalho fácil pregar o evangelho a todas as vilas aqui do sul do Maranhão, a todas as cidades do sul do Maranhão. É um tremendo desafio. Vamos para o Pará, entrar em todas as vilas, todas as tribos isoladas que vivem aí na Amazônia, no Pará, no Amazonas, em todos os lugares. É uma tarefa difícil. Imagina em todo o mundo. Mas a mensagem de Deus deve ser pregada a toda tribo, língua, povo e nação. E eu queria falar com vocês rapidamente agora, tem alguns minutos só, alguns desafios que nós enfrentamos para isso, para cumprir essa mensagem aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos proclamar essa mensagem distintiva a todas as pessoas desse planeta? Pensem comigo, irmãos, nas pessoas que vivem nas grandes cidades, os pós-modernos. Os pós-modernos, você fala assim, a Bíblia diz. O pós-moderno diz assim, e daí? Está escrito. E daí? Sabe por que ele fala assim? Porque para ele não existe uma verdade absoluta que deve ser aplicada a todas as pessoas. Ele pensa assim, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, está tudo bem. Já ouviu alguém falando assim para você? Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha, está tudo certo. Deus é um só. Relativiza a verdade, não tem uma verdade absoluta. Há milhões e milhões de pessoas nas grandes cidades pensando assim. Pense comigo, irmãos, nos muçulmanos. Há quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, 1,8 bilhão de muçulmanos. Sabe o que significa isso? 8 vezes a população do Brasil. Pessoas que foram bloqueadas desde pequenas a aceitarem a mensagem da salvação de Jesus. Lembra quando eu perguntei para o muçulmano qual é a coisa mais importante que eu tenho que saber? Allah is one. Deus é um. Jesus é só um profeta, Jesus não é Deus. Pra vocês terem uma ideia, Mohammed, que é Maomé, ele disse que teve uma visão. E não somente uma visão, ele foi tomado pelo anjo Gabriel e foi levado para conhecer os 7 céus. Em cada céu ele foi recebido por um profeta de Allah, sendo que o primeiro era o menos importante e o último o mais importante. Aí ele disse assim: no primeiro céu eu fui recebido por Adão, no segundo céu por um profeta mais importante do que Adão, João Batista, no terceiro céu eu fui recebido por Jesus, no quarto céu eu fui recebido por Hidra, no quinto céu por José, no sexto céu por Arão e no sétimo por Moisés. E depois de ser recebido nesses céus por esses profetas,
ele foi recebido pelo maior de todos os profetas. Quem é? Não, Jesus foi o terceiro céu. O terceiro de baixo para cima, né? Tinha outros quatro mais importantes do que ele ainda. Ele foi recebido por Abraão, o maior de todos os profetas. E Abraão o levou para ter um encontro com Alá, que nem mesmo Abraão pôde participar. Então, numa escala de 1 a 8, contando com Abraão, Jesus é só o terceiro mais importante. Os muçulmanos dizem que Jesus não morreu. Alá fez parecer que Jesus morreu, mas foi Judas que morreu no lugar dele. Exatamente. Os muçulmanos acreditam, irmãos, que Jesus nem precisava morrer, porque uma boa obra cobre 1000 pecados. Então, se você fizer uma boa obra, já é suficiente para você cobrir os seus pecados. Irmãos, tem 1,8 bilhão de pessoas pensando assim, quase 2 bilhões de pessoas pensando dessa maneira. E o Evangelho eterno deve ser pregado a cada uma delas, a cada tribo, língua, povo e nação. Tem que ser pregado na rua da sua casa, e tem que ser pregado lá na Malásia, tem que ser pregado lá na Índia, tem que ser pregado em todas as regiões desse planeta onde vivem os muçulmanos. Pensem comigo nos hindus, irmãos. Há 1,5 bilhão de hindus. Sabe quantos deuses tem os hindus? 300 milhões de deuses. Você anda na rua assim com o hindu e ele fala assim: está vendo ali aquela vaca? É Deus. Está vendo aquele rio? É Deus. Está vendo aquela estátua? É Deus. Está vendo a tartaruga? É Deus. Tudo é Deus. Está vendo o Buda? É Deus. Tudo é Deus. Você fala para o hindu assim: aceita Jesus? Ele fala: aceito. Eu aceito Jesus, Buda, Krishna, Ganesh, Vishnu, Brahma e 300 milhões de deuses. Todo mundo é Deus para eles. 1,5 bilhão de pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Se você quiser fazer isso, você tem que ir para lá, viajar 2 dias de avião para poder chegar lá. Tem que aprender das dezenas de dialetos que eles falam, diferentes línguas que eles falam. Só na região de Rajasthan, no norte da Índia, conheci o pastor Ravi Gil, que é o presidente da igreja lá. Ele tem 94 mil vilas no território dele, 200 milhões de pessoas, só no território dele, de uma associação. E o Evangelho eterno tem que ser pregado a cada uma dessas pessoas. Pense comigo, irmãos, nos budistas. Os budistas vivem num outro mundo. Para os budistas, o problema da humanidade não é o pecado. O pecado não existe. Sabe por que o pecado não existe? Porque para o budista, nada existe. Para o budista, tudo é uma projeção na sua mente, como se fosse uma imaginação. Sabe o que é atingir o nirvana para o budista? É entender isso. Quando você entende isso, que nada existe, que tudo é uma ilusão, que só existe o vácuo, nada, então você atinge a iluminação. Aí você está pronto para poder ajudar outras pessoas a entender isso. Você fala para o budista: olha, Deus te ama. Ele diz: ama? Amor é uma característica da personalidade. Para que eu possa atingir o nirvana, eu tenho que abrir mão da personalidade, eu tenho que me desapegar, abrir mão de todos os desejos. Se eu estou amando alguma coisa, isso vai atrapalhar a minha iluminação. Então, eu vejo isso de maneira negativa. Você fala para um budista assim: olha, Deus ama você, mas se você fizer isso, Deus pode ficar irado. Amor, ódio, tudo isso são sentimentos, são emoções associadas à personalidade. Eles não querem saber disso. Você tem que tentar várias vezes para conseguir chegar na cabeça de um budista e explicar a mensagem de Deus para eles. Há 700 milhões de pessoas pensando assim. Irmãos, há 119 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, onde nós não temos nenhum adventista, ou temos até 10 adventistas. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Irmãos, o que é que você pensa quando eu falo essas coisas? Quando você vê esses desafios, e você ouve o Evangelho dizendo, João disse: eu vi o Evangelho eterno sendo pregado a toda tribo, língua, povo e nação. Eu vi a mensagem distintiva de que o juízo já começou,
de que o Deus Criador deve ser adorado, a mensagem de que Babilônia caiu, a mensagem do novo céu e da nova terra. Eu vi isso sendo pregado a toda tribo, língua e nação, e ao mesmo tempo você vê esses desafios que eu estou apresentando aqui. O que é que vem à sua mente? Como é que nós vamos conseguir pregar esse evangelho enfrentando todos esses desafios? Irmãos, sabe o que vem à nossa mente? Essa tarefa de pregar o evangelho parece uma tarefa, o que, irmãos? Impossível, humanamente impossível. O desafio de alcançar os mais de agora 8 bilhões de pessoas com a sua mensagem para o tempo do fim parece impossível. A tarefa é esmagadora. De uma perspectiva humana, o rápido cumprimento da grande comissão em algum tempo próximo parece improvável. Nossos melhores esforços, planos, estratégias e recursos são incapazes de cumprir a missão de Deus. Isso aqui é um voto da Conferência Geral, reconhecendo que estamos lidando com uma tarefa humanamente impossível. Agora eu pergunto a você, se essa é uma tarefa humanamente impossível, por que nós estamos aqui ainda pregando o Evangelho? Por que nós ainda estamos querendo plantar igrejas? Por que nós ainda estamos fazendo treinamentos para motivar a igreja para a missão, se estamos lidando com uma tarefa praticamente impossível? O que é que a gente está fazendo aqui? Nós estamos aqui, meus irmãos, porque o que determina o nosso envolvimento na pregação do Evangelho não é a possibilidade de concluir a pregação do Evangelho. Nós estamos lidando com uma coisa, o seguinte: não é que você olhou, fez todos os cálculos, viu que dava e decidiu encarar. Faz aqui a coisa que eu consigo fazer, eu vou lá e vou fazer. A pregação do Evangelho não é isso. Nós estamos envolvidos em uma causa que é muito maior do que tudo que nós podemos fazer. Todos os nossos planos, os nossos recursos, nossas estratégias, tudo isso é pouco comparado com o tamanho do desafio. Mas nós ainda estamos aqui porque nós estamos obedecendo a ordem do Senhor Jesus. O que determina o nosso envolvimento não é a possibilidade de concluir a pregação, é a obediência à ordem do Senhor Jesus, que disse: ide a todo mundo, pregue o Evangelho. Que disse ao remanescente: importa que profetizes outra vez a muitas tribos, línguas, povos e nações. Essa é a nossa grande comissão. É por isso que nós estamos aqui. Meus irmãos, humanamente é impossível, mas a missão não é um empreendimento humano. Amém? Amém. Humanamente é impossível, mas a missão não é um empreendimento humano. Deus tem o controle da missão em suas mãos. Deus iniciou um processo missionário. Quando o pecado entrou nesse planeta, Deus entrou em ação imediatamente, e Deus prometeu que Ele mesmo colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, e que o descendente da mulher viria esmagar a cabeça da serpente. Foi Deus quem prometeu isso. Deus tem conduzido cada fase da missão até hoje. E o próprio Deus é a garantia de que esse trabalho será completado. Amém. É por isso que o Senhor Jesus disse com segurança, sem margem para dúvidas: e esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não há margem para dúvidas aqui. Ninguém precisa olhar para os desafios e pensar que estamos lidando com algo que é tão difícil que jamais será feito. O Senhor Jesus disse: o Evangelho será pregado, a missão será cumprida, e então virá o fim. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: mas nos dias da voz do sétimo anjo. O que vai acontecer quando a sétima trombeta for tocada? Quando a sétima trombeta tocar, o que vai acontecer? Quando a sétima trombeta for tocar, o que vai acontecer na sétima trombeta? Que significa o quê? A volta de Jesus. A sétima trombeta faz referência à volta de Jesus. O texto diz: quando estiver para tocar a trombeta, ou seja, imediatamente antes da volta de Jesus. O que vai acontecer imediatamente antes da volta de Jesus? Cumprir-se-á o mistério de Deus. Sabe o que é o mistério de Deus? É a pregação do Evangelho a todo mundo.
Imediatamente antes da volta de Jesus, o Evangelho será pregado, a missão será cumprida e então virá o fim. Isso não vai acontecer como resultado direto dos planos que a gente executou. Nós vamos participar com Deus daquilo que Ele está fazendo, mas o próprio Deus é a garantia de que isso vai acontecer. Uma garantia menor do que o próprio Deus não seria suficiente para cumprir essa tarefa, porque é uma tarefa humanamente impossível. Mas Deus, o Deus que começou esse trabalho de restaurar o mundo ao seu estado original, o Deus que fez avançar sua missão até esse ponto, Ele é a garantia de que esse trabalho vai ser concluído. E o que é que Deus vai fazer para terminar a pregação do Evangelho? Olha o que diz a revelação no livro Eventos Finais. E aqui eu quero terminar, irmãos. Eu quero mostrar 4 coisas que Deus vai fazer para terminar a pregação do Evangelho. Primeiro, Deus atuará de maneira surpreendente. Olha o que diz a palavra de Deus, a revelação, melhor dizendo. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo, como, irmãos? Muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Quem é que tem as regras nas mãos? Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. A pandemia foi um exemplo disso. A pandemia mostrou que Deus pode usar um vírus invisível e do dia para a noite mudar o mundo inteiro. Literalmente mudar a ordem das coisas do dia para a noite. Você olha para o mundo muçulmano, que desafio. A Coreia do Norte, que desafio. A Arábia Saudita, que desafio. Mas em um segundo, Deus pode tomar as rédeas nas suas próprias mãos. Deus vai agir de maneira surpreendente. Segundo, Deus atuará de maneira simples. Eventos Finais 203. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Deus vai usar maneiras simples para que o seu Evangelho chegue a toda tribo, língua, povo e nação. E se você está cooperando com Deus, trabalhando para Deus, não faça planos complicados não, porque Deus trabalha de maneira simples. Faça planos simples, bem organizados, bem estruturados, mas simples. Deus vai trabalhar de maneira simples. Terceiro, Deus usará pessoas comuns. Olha o que diz a revelação. Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com aqueles que são chamados de quê? De quê? Pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Deixa eu perguntar, a sua igreja é composta só por médico, advogado, engenheiro, arquiteto, ou por gente comum? Gente simples. A nossa igreja é composta por gente simples. Deus vai usar gente simples como eu e como você para concluir a pregação do Evangelho. E finalmente, Deus enviará o Espírito Santo. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito Santo do que pelo preparo das instituições de ensino. Quem aqui tem doutorado? Não tem nenhum problema, porque olha o que Deus estava dizendo aqui. Serão qualificados pelo quê? Pela unção do Espírito Santo do que pelo quê? Pelo preparo das instituições de ensino. Não tem nenhum problema você ter doutorado, ter mestrado, estudar, não tem nenhum problema. Mas não é isso o fator principal que Deus vai usar para terminar a pregação do Evangelho. Deus vai usar gente simples, gente comum, cheia do Espírito Santo. Não é a capacidade que você tem agora, ou a capacidade que você vai ter no futuro, que vai te habilitar a trabalhar para Deus com êxito. É o que Deus pode fazer por seu intermédio, ungindo você com o Espírito Santo. Lá no final,
Deus vai encher o seu povo comum, simples, com o Espírito Santo. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Meus irmãos, é assim que Deus vai terminar a pregação do Evangelho. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos participando com Deus daquilo que Ele está fazendo. Nós estamos dizendo: Senhor Deus, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a minha grande necessidade. Eu sou gente simples, gente comum, mas me encha com o Espírito Santo. Toque os meus lábios com a brasa viva retirada do altar, como o Senhor fez com o seu profeta Ezequiel. Passe de mim a minha iniquidade, me lave com o sangue de Jesus, me encha com o Espírito Santo e me use para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, para a mobilização da igreja para a missão e para a salvação de pessoas para o reino dos céus. Quantos querem dizer essas palavras nessa tarde? Deixa eu ver as mãos. Diga amém. Amém. Que assim seja, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é meu desejo para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.